Vamos pegar aqui outro exemplo no livro de Jó, capítulo 38, do versículo 16 ao 19, que diz assim: Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas. Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe como se vai ao lugar onde mora a luz e aonde estará a residência das trevas. Mas aí vem a pergunta, né, queridos? Onde ficam as profundezas do abismo, as nascentes do mar, as portas da morte, onde mora a luz, ou onde é a residência das trevas? Então está muito claro aqui que essa passagem está falando de dimensões paralelas. Isso tudo é muito amplo. A nossa aparência, quando vamos para a glória, o nosso corpo muda? Sim. Jesus, quando ressuscitou, o seu corpo mudou. E o nosso corpo mudará também. Não será essa carcaça, mas sim um corpo perfeito. Bom, no céu tem grupos de afinidades? Sim, tem. Satanás arrastou com ele uma terça parte dos anjos. Ou seja, tinha um certo grupinho lá que pegava mais pelo pé do demônio aí, né, de Satanás, do anjo de luz naquele tempo. Imagino eu aqui, né, naquela babada com ele. Nossa, ele é o querubim ungido. Ele é o braço direito do Todo-Poderoso. Então lá existiam esses grupos de afinidade, sim. E até então, pelo que podemos observar também, com base em estudos, né, questão de características de anjos, classe de anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Então observamos aí, existe sim esses grupos de afinidades. Mas voltando ao assunto, é claro que a maior parte, né, desse grupo ficou com Deus, né? A pequena parte foi que se desviou. Bom, no céu existem moradas? Sim. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Aqui na terra nós provamos de pequenos fragmentos do céu e do inferno também. A diferença é que no céu a paz e a alegria é eterna. Aqui na terra nós temos momentos felizes, porque o trigo e o joio estão juntos ainda. Mas um dia eles irão se separar. Outro detalhe importante, no céu não haverá sexo. Mas alguns anjos caídos tentaram profanar essa vertente e tiveram relações com as filhas dos homens. Você pode observar isso em Gênesis capítulo 6, o versículo 4. Vou ler aqui. Naqueles dias havia nefilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos, né? Nefilins, para quem não sabe, é um fruto de um anjo caído com seres humanos. Aí você me pergunta como isso pode acontecer. Vou explicar. O demônio se apodera de uma pessoa e faz sexo com outra. E do sêmen do corpo possuído passa a ser o sêmen da entidade, que está consagrando aquela relação a ele próprio, a fim de que quando aquela criança nascer, ela venha a ser dotada de grandes características sobrenaturais, força sobre-humana, inteligência e etc. Esses anjos caídos são capazes de fazer sexo, mas no sentido de profanar o sagrado. Esses tipos de anjos caídos é chamado de sucubos ou incubos. E desde que houve a primeira relação de humanos com demônios, a genealogia do anticristo está sendo gerada, está sendo preparada até chegar a ele. O pensamento que devemos ter no céu é que é o lugar onde Deus habita. Já a palavra inferno, ela deriva do vale de Ridom, do sudoeste de Jerusalém, onde as crianças eram sacrificadas no fogo do deus pagão chamado de Moloque, ou Moleque, que é o nome do deus ao qual os Amonitas, uma etnia de Canaã, povos presentes
Península Arábica e na região do Oriente Médio, que sacrificavam seus recém-nascidos, jogando-os em uma fogueira. E também é o nome de um demônio, na tradução cristã cabalística. Também durante o reino dividido citado no livro segundo livro das Crônicas, essa palavra inferno. Segundas Crônicas, capítulo 33, o versículo 6, segundo o livro das Crônicas. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, praticou feitiçaria, adivinhação, magia e consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. O rei Josias vai terminar esse costume em segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 19 e 20. Vamos conferir. Que diz assim: como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocavam o Senhor a ira. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes naqueles altares idólatras e queimou os ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Já o profeta Jeremias chama esse vale de Vale da Matança, por causa dos cadáveres. Esse local se tornou uma metáfora para a morte, corrupção e prostituição, e acabou criando uma ideia de inferno chamado Gena, uma palavra do grego que está ligado ao inferno, que vem desde essa época, de Segundas Crônicas. Só que Jesus esclareceu mais sobre o inferno. Essa palavra Gena é citada 10 vezes no Novo Testamento. E dessas 10 vezes Jesus fala apenas uma única vez dela. E ele vai mostrando como é esse lugar. Um lugar de ódio, de trevas, sofrimento, sem luz, sem amor. Um local onde não há paz. Talvez, caro ouvinte, você já esteja vivendo um fragmento do inferno aqui na Terra, no meio da aflição, sofrimentos, angústia, né? Bom, o que tenho a dizer é que você permita que esse Deus verdadeiro dessa nossa vida, permita que Ele desça na profundidade da sua alma, dê uma oportunidade a Ele, esse Ser Supremo, e saia desse espírito do inferno e viva o espírito do céu, porque aqui na Terra provamos gotas do céu e gotas do inferno. Do inferno, quando nos afastamos de Deus, e do céu, quando nos aproximamos.